Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Café com AC Minutos de Saber. E estamos hoje aqui no estúdio Osasco 304, que fica na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304. Então agende o seu horário para sua gravação de sucesso pelo telefone 11 99336 7001. Osasco é o seu estúdio 304, tá ok? Então, pessoal, antes da gente começar o nosso podcast, gostaria de chamar a nossa vinheta. Vem com a gente. Olá, estamos de volta aqui no Café com AC Minutos de Saber. Então, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. E antes de iniciarmos o nosso podcast, eu quero chamar também para um assunto muito legal, que hoje nós vamos estar falando sobre essa questão de conflitos e gestão de pessoas, né? E hoje nós trouxemos um convidado, um amigo muito querido, e ele veio no primeiro programa que abriu o nosso podcast em outubro do ano passado, 2025. Então, é uma alegria muito grande estar recebendo esse nosso amigo. Ele falou naquela época sobre comunicação e expressão verbal, né? Sobre técnicas de expressões. E hoje vamos falar sobre administração de conflitos e gestão de pessoas. Então, com vocês, Osmar Miranda. Oi, tudo bem, Osmar? Tudo bem. Eu só tenho a agradecer, né? Mais uma vinda aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que esse assunto de hoje seja agradável e de proveito para muitos, né? Com certeza vai ser, porque afinal de contas, conflitos e gestão de pessoas é o que mais tem hoje em dia, né? Verdade. Às vezes a má gestão, às vezes a boa gestão, enfim. Mas tudo o que eu queria até fazer uma alusão, uma comparação no passado, né? Vamos voltar lá na Bíblia, né? Lá em Gênesis, olha só como eu estou ficando religioso, profundo, né? hein? Profundo, né? Então Deus cria o mundo, né? Você já tinha falado nos bastidores, né? Eram trevas, virou luz, né? E no mundo tinha duas personagens, Adão e Eva, na verdade. E aí Deus vira para os dois e fala assim, olha, vocês aqui podem comer de todas as frutas de todas as árvores aqui, porém aquela que está lá naquele cantinho lá não pode mexer naquele fruto proibido. E de repente, né? A nossa amiga Eva, ela é tentada lá pela serpente, que é uma terceira personagem na situação, né? Eu falo a terceira, mas na realidade são quatro, né? Não podemos deixar Deus de fora disso, não é verdade? Com certeza. E aí, o que acontece? Ela se viu tentada pelo poder, pelo querer, pelo ser, pelo possuir, né? E ela pega aquela fruta. E ela come daquilo e acha aquilo muito gostoso. Ela se sente poderosa, né? Ela sente mais. E ela pega, oferece para o seu marido. E também se sente poderoso. Aí os dois abrem os olhos dos dois. Aí Deus vai lá e fala, vocês comeram do fruto proibido. Por que você fez isso, né? Aí ele pega e fala, ela que me ofereceu. Aí ela, não, foi a serpente, né? E aí, você vê, já o primeiro conflito acontece lá em Gênesis, quanto tempo o mundo foi criado, né? Verdade, então lá atrás já aconteceu tudo isso, Osmar. Então, muita confusão lá no começo, né? E depois a gente vê tantas situações de conflitos que acontecem, não só na Bíblia, né? Com tanta guerra e no mundo também, entre as guerras entre a Alemanha, onde estava envolvido o Japão, os Estados Unidos, a França, enfim. E aí a gente vem caminhando para cá. E os conflitos, eles são resolvidos, às vezes mais ou menos, às vezes nem tanto, às vezes o pessoal prefere deixar um pouquinho de lado, né? E aí eu falo assim, no mundo atual, ainda temos muitas disputas e a gente precisa acompanhar essa tecnologia que está acontecendo, né? A inteligência artificial e outras tantas coisas, né? O mercado, ele está muito produtivo, alta produção, alta tecnologia, né? E esses fatores, eles geram muitos conflitos no mundo corporativo, né? Com certeza. Eu pergunto para você acha que essas mudanças geram conflitos e atrapalham o relacionamento dos setores produtivos em uma empresa? Crescimento também atrapalha? Olha, conflito sempre vai existir. Como a gente tinha comentado, e aqui eu explano para os nossos telespectadores aí, que o ser humano é conflito, né? Ele sempre está buscando um autoconhecimento, se encontrar, se descobrir. E essa situação de conflito, ele precisa ser trabalhado.
Porque se não trabalhado, se não administrado, ele vira um confronto. E nas organizações não é diferente, né? Nós temos as organizações que, se conflitos forem bem trabalhados, os resultados são benéficos, né? Então, eu entendo isso, que falta de maturidade e crescimento talvez seja uma grande falha se a gente não tiver isso bem resolvido. Então eu penso assim, que, né, essa questão de conflito também a gente acha assim, o pessoal acha que, não, vamos deixar isso um pouquinho de lado, depois a gente resolve, né? Então você acha que a gente deve encarar então o conflito? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Conflitos não são para ser adiados, né? As pessoas entendem que, se eu não discutir o assunto, a coisa vai acabar e vai se resolver. Não se resolve, né? Se você tem um problema, você tem que encarar ele de frente, né? Aqui, de frente. E é exatamente entendendo o que está acontecendo, fazendo uma análise da situação, é que vai se resolver, se discutir e encontrar caminhos. Quando você abafa isso para baixo do tapete, a poeira não se resolveu. E aí, como é que você faz? Amanhã você continua com esse problema, você continua sem um resultado produtivo. E a gente está falando nas administrações das empresas, nas corporações. Mas isso acontece dentro da nossa casa. Então, cada vez que você arrasta o problema, você só adiou o problema. E talvez ele cresça. É preciso enfrentá-lo. Então, não adianta protelar. Precisa resolver um confronto entre as partes para encontrar essas soluções. É encarar o negócio, né? E, assim, com carinho também, né? Às vezes não precisa de ser violento nas palavras. Porque às vezes a pessoa, ela vai, abaixa o verbo, grita, fala alto, é descontrolada, né? Isso também não é legal, né? O pessoal muitas vezes coloca essas discussões de conflitos como uma guerra pessoal. Entre ganha-perde, perde-perde, perde-ganha. Não tem isso. Num conflito, o resultado final é o ganha-ganha. As duas partes têm que ganhar. Eu ganho, você ganha, nós ganhamos. Exatamente. E nas corporações não são diferentes. Nós tínhamos uma visão muito diferente no início, que quando existia conflitos na administração, a coisa não ia bem. Então, era isso. Evita-se conflitos, põe um pano frio e vamos passar por esse problema. E viram que era o contrário, muito pelo contrário. Encarar esse conflito, discutir as relações e encontrar um caminho, só existe crescimento. Engraçado, mas se você analisar, grandes resultados nas corporações se encontram exatamente pelos conflitos, bem administrados. Porque aí que está. Se você vai ficar na guerra, você vai ficar justamente numa disputa pessoal. E não é isso que tem que ocorrer. Tanto é que, às vezes, isso a gente leva para casa como um sentimento de que eu tenho um conhecimento melhor, eu tenho uma situação de estudo melhor e eu quero encarar de uma forma que, assim, eu sou mais. Mas não é isso que dá trazer o resultado. Talvez quem tenha menos conhecimento tenha uma sabedoria enorme, né? Vou até citar uma situação aí que aconteceu comigo. Trabalhava eu numa empresa, não vou falar o nome da empresa. Sim. Essa é uma empresa aqui em São Paulo. E aí o que acontece? Tinha uma máquina lá nessa empresa e essa máquina deu pau, deu manutenção nela. E chamaram o mecânico, né, o engenheiro e mecânico da Alemanha. Essa máquina era alemã. Chamaram o profissional que montou, que criou essa máquina e não conseguia resolver de modo algum esse problema. E aí o funcionário lá, ele toda hora cutucando, não, mas eu tenho um negócio nessa máquina aí que eu tô achando que tá errado. Não, mas
como que você sabe o que está errado nessa máquina? E ele falando, o pessoal não estava escutando ele, não estava dando voz para ele. Até que chegou uma hora que se encheram dele e fala, o que aconteceu? Não, sabe o que é? Essa máquina, de primeiro, ela tinha uma inclinação, tipo assim, 40, 60 graus, e hoje ela está reta. Então, ela não está rodando os produtos, eu acredito, por causa disso. Porque ela está reta, ela não tem uma inclinação, ela não era uma esteira, né? Uhum. E aí o pessoal começaram a olhar, não é que realmente o cara estava certo? Então, eles ficaram conflitando entre eles lá e não escutaram o funcionário. Eles poderiam, com mais tempo, se tivesse escutado o funcionário, nem precisava ter ido buscar o representante da Alemanha. Sim. Aí foram lá, cortaram mais um pedacinho da frente, inclinaram a máquina e resolveram a questão. Né? Eu gostaria até de enfatizar isso. A gente vê muitas vezes em obras, né? Eu sou da área de construção civil, e muitas vezes um engenheiro, uma pessoa mais graduada, né, se julga conhecedora. E o que acontece muitas vezes quando a gente vê? Que nem sempre essa formação acadêmica disponibiliza, de fato, de como fazer aquele trabalho ou aquele serviço. Aí você pega, às vezes, um carpinteiro, um pedreiro, te dá uma solução mirabolante. Genial. Com economia de tempo, com resultados melhores. E você vai ver isso no engenheiro, não tem essa capacidade. Ele vai atingir essa capacidade, mas ainda não tem. Então, eu digo que o conhecimento é ilimitado. Se a gente não se abrir para ouvir, para trocar essas experiências, nós vamos ser fadados ainda a ser homem das trevas, né? E não é isso que deve ser. Essa questão, eu vejo assim, às vezes não é só você ter conhecimento acadêmico, mas também você se aliar à vivência, né? Exatamente, a experiência que essa pessoa teve. Saber ouvir, né? Exatamente. Às vezes os cabelinhos brancos, né? JB que está ali atrás também, né? Michele que não tem cabelo branco, que é nossa produtora de conteúdo. Verdade. Né? Mas eu vejo assim, mesmo nós, né, já de idade, já de experiência, vamos dizer assim, a gente tem muita coisa para contribuir, mas também o jovem hoje ele tem muita coisa legal para nos falar e contribuir. E aí eu quero já lançar uma segunda semente aqui que vai brotar nesse podcast. O mundo empresarial ele vive de números e de bons resultados, certo? E esses são atrelados a metas e objetivos de uma empresa. Muitos setores e departamentos se chocam, né? Por conta de atritos em resultados que um depende do outro. Às vezes o camarada de um setor depende de uma entrega para o outro e fica atrasando e não há um crescimento, né, dentro da empresa. Você acha que a comunicação e planejamento pode minimizar esses tipos de conflito entre setores, diretorias? Sim. Quando não está bem definido as regras ou o objetivo, com certeza vai ficar comprometido os resultados. A troca de informação, a obtenção de saber qual é o nosso objetivo. Por exemplo, vamos falar de um carro numa produção. Você tem o cara que vai fazer parte da engenharia, do design do carro, depois você tem o cara que vai desenvolver a parte de motor, de elétrica, e cada um vai ter suas dificuldades. Só que depois vai para a linha de montagem. Então, todo esse projeto não valeu de nada se a linha de montagem não tiver afinada com o projeto, né? E se esses não tiverem o conhecimento do que vão fazer. Mas é preciso alinhar o seguinte: será que esse material vai estar disponível? Será que o projeto está bem claro? Né? Com essa troca de informação e esses resultados, é fundamental para chegar. Mas aí eles tentam fazer como você começou a falar no início. A gente tenta procurar culpados, né? Poxa, agora a linha de produção está atrasada porque o projeto veio com falhas ou o projeto atrasou. Então, encontrar culpados não resolve. A gente tem que encontrar soluções.
Eu penso assim que em muitas situações, às vezes o que acontece? O cara tem lá, a empresa tem um projeto, né? E às vezes um briefing mal feito, uma reunião mal feita, né? Às vezes acontece, né? Todo mundo é falho. Eu não estou dizendo que todo mundo está fazendo coisa errada por aí no mercado, né? Tem muita gente boa no mercado, né? Mas é importante assim, fazer um briefing minucioso, né? Sabendo quem vai fazer o quê, quais as ações, o tempo necessário, fazer o projeto, o cronograma desse projeto, né? Para você depois não ficar conflitando e tendo problemas depois de produção e de entregas. Encontrar culpados, né? A culpa é sua, a culpa... Não, acho que o importante é assim, vamos fazer o seguinte, vamos delegar? Delegou, vira as costas, confia nele. Exato. E vamos para frente, né? Eu acredito que você que trabalha na construção civil, né? Você tem lá uma fundação para fazer, você não vai ficar lá acompanhando todo o tempo. Você vai lá, tem que fazer assim, pessoal, olha aqui, a planta está aqui. E esses conflitos são inúmeros, né? Você tem o fator tempo, o fator chuva, o fator pessoas, as pessoas que ficam doentes, que se ausentam, que faltam. São inúmeros fatores. O material que não chega a tempo. Tudo isso começa a ter um conflito de todos, porque você tem um cronograma de obra e de entrega. E como você vai fazer isso? A gente vai ficar jogando e discutindo culpados? Não. As empresas precisam de gerentes ou de administradores que resolvam problemas e não criem mais problemas. Eu sempre gosto de falar do conflito, mas a gente sempre é importante tentar pensar também como família, né? Exatamente essa situação acontece às vezes dentro da nossa própria família, tentando encontrar, não, você que deixou a caixa aqui, não, você que não arrumou aqui, você podia ter feito isso. Talvez está faltando uma clareza nessa situação para que haja uma harmonia, resultados. E não todo dia a gente falar da mesma forma e da mesma coisa. Ou seja, não está tendo maturidade. E essa falta de maturidade nas organizações, dentro das famílias, eu acho que é crucial. Refletir sobre administrar conflitos, administrar problemas, eu acho que é um tema novo e atual sempre, né? Verdade. Aí eu pergunto para você, você acha que o conflito gerado entre diretorias de uma empresa e outra, ela pode virar um grande tapa-olho, ou seja, é mais importante o meu trabalho aqui do que o seu, e as suas metas e objetivos não são tão importantes quanto o meu, né? E isso muitas vezes ela pode gerar e dividir os recursos, né? Eu penso assim que numa empresa você não pode subtrair, mas você tem que somar, não dividir, multiplicar a situação, né? Então, em que atitude que atitudes você acha que pode acarretar para uma empresa quando essa empresa, quando os diretores dessa empresa, gerentes dessa empresa, chefias dessa empresa, não se preocupam com os outros setores, né? Só se preocupa só com a sua entrega. Qual que é a sua visão? Não, é uma catástrofe, né? O resultado é uma catástrofe. Essa harmonia já existiu, continua existindo em alguns momentos, mas é a falta de discutir essa relação, saber qual é o objetivo, porque o que fica aí é uma disputa pessoal entre grupos, né? Entre gerentes e administradores, diretores, para um crescimento pessoal, né? E não da corporação, não do todo. Se ficar pensando dessa forma, nós nunca vamos ter um resultado positivo como resultado a que se almeja dentro dessa situação. Todo mundo vai perder. E isso é falta justamente de administrar. As pessoas não administram e simplesmente caem num confronto pessoal, de disputa pessoal. Isso é horrível, né?
Tudo, então, pode ser resolvido com uma conversa, com um planejamento, com um cronograma a nível empresarial. Então, nós estamos aqui hoje, pessoal, com o Osmar Miranda, falando sobre administração de conflitos e gestão de pessoas, tá? E, Osmar, eu queria que você deixasse uma última mensagem aqui para o pessoal, e eu quero te convidar para um próximo episódio de Café com AC Minutos de Saber, e vamos continuar essa conversa sobre administração de conflitos e gestão de pessoas. Manda um recadinho pro pessoal que está lá vendo a gente. Bom, eu acho que é sempre bom refletir sobre esses assuntos e que a gente tenha sempre um desenvolvimento pessoal. E isso é tão agradável quando você começa neste processo, porque você já vai buscar não no outro, mas em você. Às vezes você espera o resultado para o outro, mas isso é pessoal. Começa com você. E você vai ver que esse início e essa postura, ela tende a se multiplicar. Então, é isso. Compromisso de querer acertar. Tá. Muito obrigado, Osmar, pela sua participação aqui no Café com AC Minutos de Saber. Gente, nos procure aqui nas redes sociais, tá? No Instagram, café.com.ac, no TikTok também, café.com.ac e no Facebook, Café com AC. Até o próximo encontro e até logo. Tchau, tchau.